Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o John. Talvez seja a história, pelo menos para mim, é a melhor história da rodada do Campeonato Brasileiro, né? A melhor história desse fim de semana de Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, quero pedir para você para deixar o like, deixar o seu comentário também, compartilhar esse vídeo, tá? Para que chegue a novas pessoas. A gente está naquela nossa mini meta de 9.000 inscritos aqui no canal. A gente está indo de mini meta em mini meta, tentando fazer o canal cada vez maior e melhor também. Quero também avisar que essa noite, tá? Se você está vendo esse vídeo na estreia, segunda-feira, daqui a pouco, às 8, a gente vai ter aquela nossa resenha para a gente conversar sobre o fim de semana do Botafogo, sobre mais uma liderança, mais uma semana de liderança mantida para o Botafogo, falar de tabela, falar de Libertadores, porque temos o São Paulo quarta-feira. Então, peço para você também que chegou agora e não está com o sininho ativado, ativa o sininho para você não perder a live e a gente poder resenhar e se conhecer melhor, tá bom? Falei que ia falar do John e vou falar do John, mas vou trazer aqui também uma lista seleta. Tá bem na capa do vídeo, tá bem grande, você já viu aí, né, que o John entrou numa lista seleta. Mas falando do John primeiro, já que o John é a grande estrela do vídeo de hoje, o grande homenageado do vídeo de hoje, para quem não sabe, o canal Memória Alvinegra tem a cultura de... cultura? Pode ser isso, cultura. Tem a tradição, pode ser também, né, de homenagear atletas do Botafogo quando estes merecem ser homenageados. Já fizemos homenagem ao Adrielson no ano passado, fizemos homenagem ao Bastos nessa temporada, fizemos homenagem também ao Arthur Jorge. A gente sempre pega aqui algum jogador que está se destacando em determinado momento e faz uma homenagem contando a história desse atleta. E hoje, não que seja um vídeo apenas de homenagem ao John, mas eu vou começar homenageando o John, contando a história dele para vocês. O John, a gente já conhece aí, o torcedor mais ávido do futebol brasileiro, ele já conhece, já ouvia falar o nome do John desde 2015, quando o John ainda estava no sub-20 do Santos. Já se falava muito do John, inclusive ele tinha a fama de ser pegador de pênaltis na base do Santos, tá? Ele era visto na base do Santos como uma grande joia por gol no futuro do futebol brasileiro. Talvez esse futuro tenha demorado para chegar, porque talvez ele tivesse sido mal aproveitado no Santos. Chegou no sub-20 do Santos em 2015 e ele passou a ser muito emprestado, mas mesmo assim conseguia encher os olhos de quem assistia as atuações dele. O John, depois que ele se tornou profissional, ele passou, fora de ordem aqui, ele passou por Inter, Valladolid, até chegar no Botafogo, tá? Em 2020, ele teve pela primeira vez a possibilidade de ser titular do time principal do Santos. O John esteve naquela campanha do Santos de Cuca, que chegou à final da Libertadores de 2020, mas acabou sendo superado pelo Palmeiras. O jogo foi até aqui no Maracanã, a final foi aqui no Maracanã, entre Palmeiras e Santos, e o Palmeiras venceu a equipe santista por 1-0, conquistando a América, né? Lá em 2020, o John era o goleiro titular daquela campanha e só não foi campeão da Libertadores por um detalhe. Espero que ele seja campeão pelo Botafogo. Vai demorar 4 anos? Vai demorar 4 anos. Mas ele vai ser campeão pelo Botafogo e com certeza mais lembrado no Botafogo do que seria lembrado no Santos se tivesse sido campeão em 2020. Depois daquilo, ele acabou sendo vendido, foi pro Valladolid, foi pro Internacional e aí ele chega no Botafogo. Só que como profissional, o John nunca tinha pego um pênalti. De 2015 até hoje, o John nunca tinha pego um pênalti na carreira como profissional, tá? Então, a gente ficava naquela, o John é um bom goleiro, com os pés principalmente, com as mãos também está se destacando muito, mas é um bom goleiro com os pés, por isso ele se destaca, mas a gente não tinha nele aquele jogador que, cara, se a gente for para os pênaltis, a gente pode contar com ele. Há semanas atrás, a gente conversando aqui numa live,
sobre o jogo do Bahia, contra o Bahia, a gente estava perguntando, pô, e se o jogo for para os pênaltis? E eu mesmo, tô dando a mão à palmatória aqui, eu falei que o John deveria ser substituído, eu trabalharia para o John ser substituído, faltando ali 3 minutos para acabar o jogo, e o Gatito ia para a disputa de pênaltis, porque a gente já conhecia a fama do Gatito como pegador de pênalti, né? Já vou falar dele, inclusive, aqui daqui a pouco, porque nessa lista seleta, o Gatito está nela, tá? Mas o John, finalmente, contra o Corinthians, pegou o seu primeiro pênalti. Eu tenho certeza que eu aqui de casa eu fiz a mesma coisa, você da sua casa, você que foi ao estádio, deve ter feito a mesma coisa também. Todos ficaram dizendo, bradando, que hoje era a noite do John. Pegando esse pênalti, o John entra numa lista seleta. E eu selecionei aqui 5 goleiros do Botafogo que pegaram pênaltis com a camisa do Glorioso, com o manto glorioso. E aí, eu já vou começar aqui com vocês com o 5º lugar. Na 5ª posição, pessoal, temos um empate, tá? Manga e Max. Olha só, né? O Max conseguiu estar no mesmo patamar do Manga. Tô brincando, gente. Calma, calma. Mas o Max conseguiu igualar o número de defesas com o Manga. Falando do Manga primeiro, ele chegou no Botafogo em 1959, saiu do Glorioso em 1968, ao fim da temporada de 1968. O Manga foi 4 vezes campeão estadual e ainda campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil em 1968. Ele se tornou lenda no gol do Botafogo e todos os anos o seu aniversário, assim como o aniversário de Zagallo, é determinado como o dia do torcedor do Botafogo, também tem o dia do goleiro, que é exatamente no dia do lendário goleiro alvinegro Manga. O Manga, então, entra nessa lista em 5º lugar, junto com o Max, que jogou pelo Botafogo entre 2002 e 2007, e entre críticas, ele sobreviveu. Ele passou, no caso, né, a dor e a reconstrução de 2002 e 2003 e também fez parte daquele carrossel alvinegro de 2007, que todo mundo acha que deveria ter ganho algum título. Infelizmente, o futebol não é tão justo nesse sentido, mas o Max esteve naquele time que era conhecido como o carrossel alvinegro. Os 2 jogadores defenderam 5 pênaltis com a camisa do Botafogo. Mas o Max, infelizmente, em 2017, acabou falecendo aos 42 anos. Na 4ª posição, a gente tem o Oswaldo Baliza, outro lendário goleiro com a camisa do Botafogo, que jogou pelo Glorioso entre 1942 e 1952. Em 10 anos de Glorioso, o Oswaldo Baliza superou o Manga e o Max e ele defendeu 6 pênaltis com a camisa do Botafogo. E sem esquecer, tá? O Oswaldo Baliza foi o campeão carioca com o Botafogo em 1948. Seguindo, o negócio começa a ficar fora dessa tela aqui, já começa a ficar grande demais aqui, porque tá começando a ficar pesado esse vídeo aqui. Na 3ª posição, Gatito Fernandes, monstruoso no gol do Botafogo, e ele tem uma história engraçada. Na verdade, ele só vai pro Botafogo porque a gente é surpreendido com a saída do Sidão, que em 2016 fez a temporada da vida com a camisa do Botafogo. Depois de 2016, o Sidão nunca mais conseguiu ser o Sidão que foi no Botafogo. E aí, o Glorioso vai ao mercado e encontra o Gatito. Inicialmente, o Botafogo contratou o Gatito em 2017 e o seu contrato valia até o final de 2018. No dia 31 de dezembro de 2018, o contrato do Gatito se encerraria com o Botafogo. Só que no mesmo ano de 2017, o Gatito ele não chegou com o status de titular. O titular do gol do Botafogo era o Elton Leite. Ele se machuca, o Elton Leite se machuca, e o Gatito entra no lugar do Elton exatamente no Defensores del Chaco contra o Olímpia, clube rival do time que ele torce no Paraguai. Quem não sabe, o Gatito é torcedor do Cerro Porteño, e ele tem como grande rival
o Olímpia, né? Então foi exatamente contra o Olímpia que ele acabou fazendo a sua estreia como titular, né, na pré-Libertadores, e quis o destino que ele pegasse logo de cara 3 pênaltis, direto, sem brincadeira. Ele já foi logo, entrou numa disputa de pênaltis, pegou 3, tá? O Gatito, no todo, ele tem 15 pênaltis defendidos. 15! É inacreditável os números do Gatito defendendo pênalti com a camisa do Botafogo. Com 15 pênaltis defendidos, destaque para os 3 que eu falei da Libertadores, né, da pré-Libertadores, e os outros 2 que ele também pegou na final do Campeonato Carioca de 2018. Era para ele já ter saído do Botafogo, mas ele acabou ganhando status de ídolo e acabou ficando no Botafogo, caminhando aí já para sua aposentadoria. Não sei se ele vai se aposentar no Botafogo, eu gostaria que fosse assim, ou se ele de repente vai sair, vai para o Cerro Porteño e se aposentar no time que o pai dele fez história no Paraguai. Não sei o que vai acontecer. E agora uma informação extra para vocês aqui, tá? O espião estatístico do GE, no início desse ano, lá em fevereiro, ele soltou um dado mostrando o desempenho dos goleiros em pênaltis, né? Todos os goleiros que estão no Campeonato Brasileiro hoje, que tiveram algum momento ali titular no Campeonato Brasileiro ou na temporada, eles fizeram um levantamento para ver de 2015 até hoje quantos pênaltis cada goleiro pegou. E o Gatito se destaca. O Gatito, ele teve 44 pênaltis contra, 42 foram no gol, e desses 42, o Gatito pegou 15, como eu já tinha falado para vocês. O Gatito pegou 15. Então, isso somando tudo, são 35,7% de aproveitamento. E nessa mesma lista, a gente tem exatamente o John. O John, no outro lado dessa lista, lá na última posição, até os dados do espião estatístico, tinha 0%. Já não sei mais quanto tempo, porque a minha matemática é boa, mas não é tão boa assim. Mas, até então, eram 10 pênaltis contra o John e nenhum pênalti defendido. Ele ainda teve um pênalti contra o Bahia, mas ele não pegou. E o primeiro pênalti dele foi exatamente o pênalti batido pelo Romero, que ele conseguiu pegar e tirar com os pés ali para evitar o perigo do rebote corintiano. Então o John, em 2024, ele pegou o seu primeiro pênalti. Essa é a informação extra que eu queria trazer para vocês, só para vocês saberem o tamanho do Gatito, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro no geral, pelo menos de 2015 até 2024. Na segunda posição, esse eu tenho orgulho, gente. Desculpem, poucos podem dizer que um goleiro da sua terra tá na história do time que você torce. Então, vamos a isso. Segundo lugar nessa lista, Wagner, cria aqui da minha cidade, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu, como diria a Fanny. Quem não teve crush na Fanny na época do BBB tá errado, não viveu. Mas é isso aí, Uhul, Nova Iguaçu. Wagner é o segundo maior goleiro em defesas de pênalti com a camisa do Botafogo. Ele chegou no Glorioso em 1992 e só saiu do Botafogo em 2002. Foi muitas vezes criticado, mas muito mais do que criticado, ele foi elogiado, porque graças a ele foi que nós conseguimos aí alguns títulos. Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Pode colocar na conta do Wagner. Então, qualquer crítica que você faça, esqueça. Apenas glorifique o fato de você ter tido Wagner no gol do Botafogo. Já vou me adiantando aqui, eu ia falar Jefferson, mas não. O Jefferson vai entrar nessa lista daqui a pouco, tá? Já dei um spoiler aqui, tá? O Wagner, em 10 anos de Botafogo, defendeu 14 pênaltis e nunca perdeu uma decisão na marca da cal. Toda vez que o jogo ia para os pênaltis, a gente já sabia. Wagner vai pegar e o Botafogo vai se classificar. Foram 10 pênaltis defendidos pelo Wagner e desses 10 pênaltis, 9 foram em tempo normal. 9 em tempo normal. 5 da marca penal. Incrível os números do Wagner também. E na primeira posição, a gente não tem como fugir dele, o gato negro, o homem de gelo, Jefferson, ou simplesmente para nós botafoguenses, o Jeff. Jefferson é o maior goleiro quando se trata de pênalti. É inacreditável, né? Numa lista que tem Manga e Oswaldo Baliza, você chegar e falar assim, Jefferson é o maior. Mas é isso.
na questão de pênaltis, talvez no geral, talvez não seja. Eu acho que é, mas talvez não seja, tá? Mas em pênaltis não tem como, não tem discussão. Jefferson é o maior de todos. Entre idas e vindas, o Jefferson jogou pelo Botafogo de 2003 a 2018. Para quem não sabe, ele teve uma passagem na Turquia pelo Trabzonspor, saiu do Botafogo em 2005, estava emprestado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro negociou o Jefferson com o futebol turco e depois em 2009 ele volta. Por isso que eu estou falando aqui que entre idas e vindas é isso mesmo. É de 2003 a 2018, quando o Jefferson se aposentou com a camisa do Botafogo, teve toda aquela festa com a família, e o Jefferson, que todo mundo já sabia, se consolidou como um de nós, botafoguense também, o Jefferson. Se esse vídeo chegar até ele, Jefferson, eu te amo. Em toda a sua passagem pelo Botafogo, pegou 19 pênaltis, ninguém é maior que o Jefferson nesse quesito. E quer que eu confirme pra você que ninguém é maior nesse quesito? Jefferson pegou o pênalti do Messi. Acabou. Jefferson é o único goleiro brasileiro que pegou o pênalti do Messi. Chupa mundo. É isso. Jefferson pegou 19 pênaltis pelo Botafogo e ainda teve um que ele pegou ali jogando pela seleção ali. Pegou um pênalti contra o Messi. Sensacional. Jefferson teve uma carreira brilhante no futebol, se aposentou em 2018, como eu disse, com 19 pênaltis defendidos pelo Botafogo. O John pegou o primeiro. Você acha que de repente ele vai conseguir chegar pelo menos no quarto colocado, Manga e Max? Será que ele consegue? Será que foi o primeiro de muitos pênaltis que ele vai pegar pelo Botafogo? Eu sinceramente espero que seja sim o primeiro de muitos e que a gente não precise durante a caminhada da Libertadores, mas que a gente entenda que graças ao pênalti defendido contra o Corinthians, com certeza ele tem uma motivação muito maior e muito mais recente se a gente precisar dele em disputas de pênalti. Vídeo feito, vídeo entregue, espero que vocês tenham gostado, grande abraço para vocês, valeu, fui!